Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e trago hoje mais uma aula de análise combinatória aqui no canal. Na última aula nós estudamos o arranjo simples. Faltou mencionar que esse nome arranjo simples é porque você só tem objetos diferentes sendo selecionados, tá? Existe o arranjo com repetição, mas ele não vai ser objeto do nosso estudo nesse momento, tá? Na aula de hoje eu vou resolver 5 questões do PISME, né, o PISME 3. Então, sem mais delongas, vamos trocar de tela para poder começar. Bom, questão 15 aí, seguindo a sequência numérica do capítulo. Para preencher as posições de titular, primeiro reserva e segundo reserva, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira pretende escolher 3 goleiros entre 10 em condições técnicas de jogar na posição. Então tenho 10 goleiros à disposição, vou escolher 3. De quantas maneiras podem ser feitas as escolhas? Galera, seguinte. Repara que, apesar de eu estar escolhendo 3 goleiros que exercem a mesma função, repara que tem uma hierarquia, né? Eu vou ter que não só escolher os 3, eu vou ter que definir o papel de cada um. Um deles vai ser titular, outro vai ser o primeiro reserva e o outro vai ser o segundo reserva, ou seja, vai ter uma ordem. Então, vai ter uma escolha e vai ter uma ordem. Se tem escolha e tem ordem, estou trabalhando com o arranjo. Então, é o arranjo que vai ter um total de 10, em que eu vou escolher e ordenar 3. Bom, para poder calcular isso, pego os 10 goleiros, faço as permutações, 10 fatorial, só me interessam a ordem dos 3 escolhidos, então eu vou dividir pela ordem dos 7 não escolhidos. Abrindo essa conta, 10 vezes 9 vezes 8, e aqui viria do 7 até o 1, que vai cancelar com o denominador ali. 8 vezes 9 é 72, que vezes 10 vai dar 720. Letra E. Questão rápida, hein? Questão também facilmente resolvida através do PFC, como você preferir, tá? Questão 16. Para concorrer à eleição a diretor e a vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado, o de vice-diretor. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor nessa escola? Então, mais uma vez, né, eu tenho 8 candidatos, só que agora a escolha vai ser feita por voto. Mas pensando em questões de você estar montando a equipe de direção. A ordem em que a eleição vai ser feita, o resultado vai ser dado, influencia, uma vez que o mais votado é diretor e o segundo mais votado é vice-diretor. Então eu tenho 8 pessoas, vou escolher 2 e vou ordenar, certo? Embora a escolha seja justamente a partir da ordenação. Isso é um arranjo, tá? É um arranjo de 8 pessoas em que eu vou escolher e ordenar 2. Bom, para chegar no resultado, ordena os 8 candidatos e só vai me interessar a ordem dos 2 primeiros. Então, os 6 que não forem eleitos, eu vou dividir aqui. Abrindo essa conta, vai ficar 8 vezes 7. O 6 vai embora com 6 de baixo. E 8 vezes 7, 56. Letra D. Beleza? Maneiro isso aqui, né? Vamos lá. Questão 17. Em uma agência bancária, a fim de evitar filas com os clientes,
implantou-se um sistema de senhas numéricas crescentes controladas por um painel eletrônico. As senhas são formadas a partir de 3 algarismos sem repetição, com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Sabendo que a primeira senha num dado dia foi 123, qual posição ocupará um cliente que nesse dia possua a senha 521? Entendeu a história? Bom, qual que pode ser o nosso entendimento dessa questão? Tem algumas formas de fazer, mas vamos pensar aqui quais números que vêm depois do 521 usando esses algarismos aí. Será que vai ser um bom caminho se a gente fizer isso? Ou a gente faz uma coisa construtiva? Vamos fazer uma coisa construtiva ou não? Deixa eu pausar para poder decidir aqui. Vamos olhar quem que vem depois, tá? Então olha só. Quem que viria depois do 520? É bom que a gente entende o que está sendo feito. Ó. Quem que viria depois do 521? Né? Então vou até registrar aqui 521, que é o que a gente quer. Aí depois do 521, não pode ser 522, tá? Não posso repetir. Aí viria 523, 524 e não posso ter 525 porque repetiria o 5. Aí beleza, acabou os 520. Viria depois o 531, o 532, aí 533 não pode, que seria repetir o 3, e aí viria o 534. Certo? Por fim, viria o 541, 542, 543. Então, isso aqui seria se você fosse tentar partir do final. Porque aí você sabe que vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números depois da senha que a gente quer. Então basta eu saber quantas senhas eu consigo fazer. Tá? Se eu tenho 5 algarismos e vou escolher e ordenar 3, isso aqui vai ser feito a partir de um arranjo de 5 e 3. Que nada mais é do que o quê? 5 fatorial dividido pelo 2 fatorial, que são os dois de fora. Abrir a conta, 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20, vezes 3 vai dar 60. Ou seja, esse 60, olha, ficou um coração, que bonito. Pô, e agora, desfaço o coração? Pô, era para ser um retângulo, mas ele entendeu que eu fiz um coração. É porque a gente faz matemática com amor, né, galera? Não tem jeito. A gente ama a profissão, né? Então, esse 60, ele é o total de senhas. Tá? Eu consigo fazer 60 senhas. Como você tem 8 senhas depois do 521, é só fazer 60 menos 8, que vai dar 52. Ou seja, letra C. Beleza? Aí você percebeu a minha discussão comigo mesmo sobre qual que seria o melhor método para poder fazer isso. A aula está só com 9 minutos. Vamos fazer, tá? A ideia do outro método, vou até colocar aqui, separadinho, é você descobrir quantas senhas você consegue formar iniciadas com cada número. Por exemplo,
Quantas senhas eu consigo fazer com o número 1? Iniciadas com o número 1. É fácil. Você já usou 1, é 4 opções para o primeiro, 3 para o segundo, vai dar 12. Isso vai se repetir por iniciados com 2, iniciados com 3, iniciados com 4. Então só aqui já deu 48. Certo? Aí, agora é uma questão de você pensar quais são as senhas que iniciam com 5. Você vai ter o 512, o 513, o 514. 515 não pode. Depois vem o 521, que é justamente a senha que eu estou querendo, que eu estou procurando. Ou seja, são os 48 que vem antes dela, mais os 4 que vem aqui. Somando 48 com 4 vai dar 52. Então são dois jeitos de resolver a mesma questão. Fiquem à vontade para resolver o que vocês bem quiserem, tá? O jeito que vocês bem quiserem. Beleza? Eu já ia acabar a aula aqui, mas tem mais duas questões, né? Olha só. O professor tá com pressa, hein? Vamos lá então. Questão 18. Uma loja, no ano de seu centenário, lançou um cartão de crédito para seus clientes VIPs, né? Ou especiais, como você bem quiser chamar. Para a codificação desses cartões, foram utilizadas sequências de 5 algarismos sem repetição, dentre os algarismos 0, 1, 2... Acho que cortou aí, né? Porque eu tive que pausar rapidinho aqui, pessoal, desculpa. Então, ó, eu vou ler de novo essa parte. Para a codificação desses cartões, foram utilizadas sequências de 5 algarismos sem repetição, dentre os algarismos 0, 1, 2 até o 9. Para fins de propaganda, determinou-se que o último algarismo em cada código tem que ser ímpar, pois a loja considera seus clientes VIPs ímpares. Sabendo-se que um cartão se diferencia de outro cartão pela disposição de seus algarismos na sua respectiva codificação, determine, letra A, quantos cartões de crédito para clientes VIPs foram fabricados. Então vamos recapitular aqui, tá? Nós temos números com 5 sequências de 5 algarismos. Isso é importante, tá? Eu não estou formando números com 5 algarismos. Eu estou formando sequências de 5 algarismos. Então, isso aí me permite iniciar com o número 0. Vocês entendem a diferença? Porque em várias questões que a gente fez nas últimas aulas, quando era para formar número e tinha um 0, você não podia iniciar por 0, porque eu estava formando número. Agora a gente está formando sequência. Quando é para formar senha, sequência, essas coisas, não tem essa regra de começar ou não por 0. A não ser que a questão fale. Mas se ela não falar nada, se eu não estou formando um número, tá? Não tem problema iniciar pelo 0. A única restrição que a gente vai ter mais séria aqui é terminar com ímpar, tá? Então vamos lá, sequências de 5 algarismos. Então 1, 2, 3, 4, 5. O último algarismo vai ter que ser ímpar. Então tem que ser 1, 3, 5, 7 ou 9, fazendo aí 5 opções. Os outros agora eu posso escolher livremente. Como eu estou indo agora do 0 ao 9, eu tinha inicialmente 10 opções. Estou tirando um ímpar ali
Estão me sobrando 9 opções e eu vou escolher 4, certo? Bom, não posso esquecer do 5, né? 5 vezes esse arranjo de 9 e 4. Ou seja, 5 vezes 9 fatorial dividido por 4 fatorial. Abrindo o fatorial ali, 9, 8, 7, 6. Eu botei 4 fatorial, né? Desculpa. Eu acho que eu falei 5 e escrevi 4, né? 5 fatorial, são 5 de fora, né? Eu tenho 9, estou escolhendo 4, então vou ficar 5 de fora. Resolvendo essa conta aí, vamos lá. 5 vezes 9, 45, vezes 8, 360, vezes 7, 2.520, vezes 6, 15.120. Então esse foi o número de cartões gerados, tá? Então, como a questão não falou, eu já falei, não tem problema do zero, tá? Agora olha só, entre os cartões de crédito fabricados, quantos possuem a soma de seus dois últimos logaritmos igual a 10? Galera, isso aí é mole também, hein? Porque olha só, vamos olhar só o finalzinho do número, né? O último logaritmo é ímpar, certo? Então, o último algarismo é ímpar. Nossa, a questão não é tão fácil assim, não. Até achei que fosse um pouquinho mais, né? Então, o que pode acontecer? Se o algarismo terminar, se o cartão terminar em 1, para poder fazer soma 5, soma 10, antes dele vai ter que vir o 9. Se terminar em 3, vai ter que ser o 7. Se terminar em 5, não tem jeito, porque teria que ser outro 5, eu não posso repetir. Se terminasse em 7, teria que vir o 3 antes. Se terminar em 9, teria que ser o 1. Então, eu tenho 4 configurações possíveis para o final do cartão, tá? Então, já vou colocar aqui essas 4 opções. Agora, eu tenho que saber os cartões que terminam em 91, ou 73, ou 37, ou 19, que vai estar multiplicado por 4, que é para cada um deles. Bom, se o cartão tem 5 algarismos e eu já escolhi 2, eu vou ter que pegar os 8 algarismos que sobram e escolher 3. Concorda? Eu tinha 10 para escolher 5. Como eu já escolhi 2, o 10 cai para 8, o 5 cai para 3. Então vai dar 4 vezes os 8 fatorial aqui, né? Do total de algarismos. E o 5 fatorial, que é o de fora. 4 vezes 8 vezes 7 vezes 6. 4 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vai dar 1.344. Beleza? Deixa eu só voltar aqui porque eu não selecionei a ferramenta para ficar retangular bonitinho. Agora sim. Então essa é a resposta dessa questão. Show! Para finalizar, agora sim, estamos chegando em 19 minutos. Na primeira fase do Mundial de Vôlei, as equipes participantes são divididas em 6 grupos de N equipes. Se em cada grupo todas as equipes se enfrentam 2 vezes, então o número de jogos realizados nessa fase é. Então, pessoal, imagina o seguinte: você vai montar um confronto, tá? Dentro do grupo. Então eu tenho N equipes. E aí, como eles vão se enfrentar 2 vezes, vão entender que existe a questão de jogar em casa e jogar fora de casa. Ou seja, a ordem da minha escolha faz diferença, certo?
Então eu vou ter que, para montar um jogo, eu tenho que pegar as N equipes e escolher e ordenar duas. Isso é o arranjo. Então vai ser o arranjo de N equipes em que eu vou escolher e ordenar duas. Afinal, o jogo é formado por duas equipes. Total aqui é N fatorial. Se eu tinha N e estou escolhendo 2, sobram de fora N menos duas equipes. Então eu vou fazer o fatorial dessas N menos 2. Vou abrir o de cima agora. Atenção, hein? Atenção na nossa abertura aqui. Você começa pelo N, depois você vai para o N menos 1, bota parêntese, depois vai para o N menos 2, que é justamente o que está embaixo. Então, isso vai ser cortado. Então vai ficar simplesmente N vezes N menos 1. Aí você olha para as opções. Ah, Thiago, tem a letra E, acertamos. Uhul, acabou a aula. Não, 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 não. Você não pode esquecer que a gente tem 6 grupos. Isso aí é para um grupo só. É o número de jogos de um grupo. Como são 6 grupos, você simplesmente multiplica por 6. E aí você chega na resposta correta, aí sim, 6n vezes n menos 1, letra C. Beleza? Por hoje é só. Deixa eu trocar de tela. Estamos finalizando a nossa aula de número 9, né? A 9. Deixa eu voltar aqui para colar. Cadê? Aula 9, isso aí. Na nossa próxima aula falaremos da combinação simples, tá? Se você entendeu bem o arranjo, você vai entender de primeira a combinação. As contas são mais enjoadas? Dependendo do ponto de vista, sim. Mas o raciocínio ele vai sendo construtivo, né? Então, se você gostou, deixa o gostei. Qualquer dúvida, comentário, crítica, elogio, pedido, sugestão, os comentários estão aí. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Ativa o sininho, como gosto de dizer. Porque está saindo vídeo com frequência aí. Vamos ver até quando vai sair com essa frequência. Porque o professor aqui trabalha um cadinho. Obrigado quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!